Pessoal, vamos começar aqui. Eu vou aceitando o pessoal conforme eles forem entrando. Mas começando aqui, boa tarde a todas e todos. Sejam muito bem-vindos a esse nosso bate-papo aqui. Antes de começar, eu sei que vocês já devem estar participando de um monte de lives, mas não custa lembrar de algumas coisas. Eu vou pedir para todo mundo deixar os microfones e as câmeras fechadas e deixar só o pessoal que for apresentar aberta durante a explicação, só para a gente não carregar a internet de todo mundo e deixar que a apresentação seja boa para todo mundo, né? Mais para o final do evento, a gente vai ter um bloco de perguntas e respostas, mas se vocês quiserem ir deixando as suas perguntas no chat, pode ir mandando. E também a gente vai consolidando, ou o pessoal já vai vendo as perguntas e vai tentando incorporar em alguma das respostas, né? Também, se vocês tiverem algumas perguntas que você não quiser postar no chat público para todo mundo, você consegue clicar ali e mandar direto para mim, e aí eu consigo depois ir fazendo e distribuindo aqui para o pessoal. Tá bom? Então, usem esse recurso também. O nosso encontro está sendo gravado aqui, a gente vai disponibilizar o vídeo depois. Deve levar alguns dias também para a gente preparar o material, mas a gente vai postar depois. E por último, se você tiver entrado e não tiver feito o cadastro no link do evento, eu vou pedir que me mande também o seu nome e e-mail nessa comunicação privada, porque depois a gente pode mandar um alerta, ou pode mandar quando o link do vídeo for carregado, para vocês poderem acessar também. Tá bom? Acho que eu passei por tudo aqui. Então, vamos lá. Bom, começando, eu sou o Vinícius, do Instituto Arapiaú, e hoje vou guiar com a nossa conversa aqui. É um papo que vai trazer um olhar sobre o que tem sido feito para ajudar os diversos atores, em especial os entes públicos municipais, nesse enfrentamento do coronavírus, né? E também as ações que têm sido feitas sempre com esse princípio da utilização de dados e informações para tomada de decisão, né? Para contar um pouquinho dessa história, hoje a gente vai contar com o Marcelo Cabral, que é o gerente executivo do Programa de Cidades e Territórios do Instituto Arapiaú, a Isabel Opice, que é cofundadora e diretora da Impulso, e o Arthur Aguilar, que também é pesquisador de políticas públicas do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, ou o IEPS. Eu não vou fazer a apresentação extensa deles, porque eu vou pedir para eles mesmos se apresentarem, e aí vai valer a mesma pergunta para a gente começar. Seria legal se vocês pudessem fazer uma apresentação pessoal e contar um pouquinho de cada uma das organizações. Podemos começar com você, Marcelo? Vamos lá. Bom, boa tarde a todos e todas também. Obrigado, Vini. Prazer estar com o Bel e Arthur aí. A gente é parceiro de trabalho há um bom tempo aí no programa de cidades, né? Então, para a gente é muito gostoso poder conversar aí. A gente tem uma apresentação institucional, algumas perguntas, mostrar a ferramenta, mas depois para partir para uma conversa, tentar localizar essa conversa também nesse desafio do que é um desafio que o próprio Clear também busca, que é um pouco essa questão de como que a gente está realmente impactando, transformando lá na ponta, né? Acho que só rapidamente, passando, o Instituto Arapiaú é um instituto de investimento social privado, né? A gente atua desde 2008, quando a gente foi fundado com o desenvolvimento sustentável. Então, a gente trabalha com essa busca, né? Uma sociedade mais justa, mais próspera, inclusiva. A gente faz isso por meio de alguns programas, né? Um deles é um programa mais voltado para a área de mudanças climáticas, né? Atua muito com a questão do desmatamento. Um outro é de desenvolvimento territorial, onde a gente tem um foco de atuação grande no sul da Bahia, onde a gente trabalha com algumas estratégias. E o terceiro braço, terceira frente de trabalho, é justamente o Programa de Cidades e Territórios, que hoje eu coordeno, e a gente tem trabalhado historicamente com os desafios urbanos, os desafios colocados dos gestores municipais para lidar com algo que a gente entende que está colocado, que é um grau de responsabilidade altíssimo, dado tanto por responsabilidades constitucionais como pela própria dinâmica que se dá no território,
com muitas vezes uma dificuldade de ter capacidade institucional para atender esses desafios, né? Então, acho que a gente constantemente entende que a complexidade da tomada de decisão do gestor municipal ela tem um desbalanço nessa medida muito grande e a gente busca apoiar isso de alguma forma, né? Acho que mais recentemente a gente tem atuado com a ideia de que trabalhar com inovação no sentido mais amplo, não ligado à tecnologia especialmente, mas no sentido de trazer novas formas de olhar, novas formas de solucionar e se relacionar com o cidadão, é algo que indica um bom caminho, né? E acho que a gente tem, isso casa um pouco com a minha própria trajetória, né? Então também acho que nessa parte da apresentação pessoal, eu trabalhei, eu sou formado em administração pública, mestre em políticas públicas e trabalhei durante 10 anos como servidor público, né, de carreira. Eu sou atualmente licenciado, mas sou da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental do governo federal. E tive a felicidade de trabalhar na instância federal, mas também na instância municipal, na cidade de São Paulo, e no governo do estado de São Paulo, né? Então, constantemente eu via, e no município foi mais chocante isso, mesmo falando de São Paulo, a dificuldade em lidar com o tamanho do desafio frente ao que você tem dentro de casa para poder resolver isso, né? Sempre trabalhei um pouco com o lado técnico, né? O argumento técnico, o argumento de dados, de informação, e obviamente que são muitos elementos que estão na tomada de decisão do gestor público, né? E como fazer essa técnica chegar e reduzir um pouco a margem de erro, aumentar um pouco a previsibilidade, né? Acho que esse papel é um papel que a gente imagina que contribui muito para a efetividade da ação do gestor público municipal, né? Então a gente tem trabalhado nesse último ano no Arapiaú com essa temática, atuando com algumas cidades especificamente, trabalhando especialmente com problemas de saúde e educação. E quando a gente trabalha com os problemas de saúde, a gente teve a felicidade, né, nessa jornada ao impulso, que a Isabel vai apresentar, está conosco. E quando a gente enfrentou os problemas de saúde, a gente teve um parceiro muito fundamental aí nessa trajetória, que é o IEPS, né, especialmente o Arthur, trabalhando conosco nesses desafios municipais. E quando chegou em março, que esse desafio virou um desafio monotemático e absoluto, enorme, a gente tomou a decisão em conjunto, né? Acho que aí vem a questão da parceria ser de verdade, ser fundamentada no que mais importa, de trabalhar de fato com o apoio aos municípios para lidar com essa crise, né? Então, acho que é aí que a gente se encontra, é aí que vem o lançamento do Corona Cidades, e é nesse desafio todo que a gente está até agora, que a gente acha que é um desafio que a gente precisa continuar tocando nesse sentido. Acho que, em Minas Gerais, é um pouco isso, para aí a gente fala um pouquinho mais do Corona Cidades daqui a pouco. Legal. Você segue, Arthur? Continua com você? Claro, eu posso começar. Bom, meu nome é Arthur Aguilar, eu sou economista de formação e fiz mestrado em administração pública. A gente vai conversar muito sobre dados e monitoramento hoje, né? E basicamente eu venho de um background muito mais associado a dados. Trabalhei alguns anos com avaliação de impacto no Brasil, em Moçambique, na Índia, olhando muito para essa questão do tecnicamente correto, né? Digamos, como a gente tem dado, como a gente tem informação. E acho que o que eu queria trazer, que talvez tenha sido uma das coisas que eu tenho aprendido mais junto com a Bel, com o Marcelo, com essa parceria que a gente tem feito, é que a informação não adianta de nada se ela não é inteligível e se ela não está integrada com a tomada de decisão, né? Então tem toda uma dimensão que é tão ou mais importante que os dados, que é qual que é a economia política, qual que é o ecossistema, como que a gente interage com esses atores, qual é a sua cultura organizacional, tudo isso, e a dimensão de capacidade do Estado mesmo, no sentido de o que essas burocracias conseguem fazer. O que adianta um sistema super sofisticado que uma burocracia não consegue operar? Tem um conceito que eu gosto muito, que é a ideia de isomorfismo mimético, quer dizer que muitas vezes a gente replica a forma, o formato de uma organização. Trabalhando em Moçambique, eu vi muito isso. Tinha um laboratório de transparência lá, que sua única função era chamar-se laboratório de transparência. E eu acho que a pergunta é essa. No fundo, o que eu mais gosto de aprender com a Bel, com o Marcelo, com todo mundo que está aqui, é isso. Como que a gente traz a informação para realmente fortalecer a tomada de decisão? E aí, só contando rapidamente sobre o IEPS, o IEPS é um think tank de políticas de saúde, que tem
como única missão fortalecer o SUS, tornar o sistema, enfim, fazer com que o SUS produza equidade, melhorar o desempenho do sistema, olhar para os problemas complexos do sistema que não tem resposta pronta nem resposta fácil. E aí a gente faz isso de dois jeitos, fazendo pesquisa em economia da saúde. Então, a gente, 3, 4 meses atrás, lançou, por exemplo, algumas projeções de financiamento do SUS, que tem um resultado legal, que o SUS não é um sistema com uma trajetória explosiva em termos de custo, ao contrário do que muita gente fala. E a gente tem também o lado, que é onde eu estou, que é essa parte mais de policy e advocacy, que é como a gente incide sobre o mundo, como a gente pensa o sistema e participa da cocriação dele. E aí eu acho que é bem dentro desse escopo que a gente tem trabalhado junto. Essa parceria começou com os municípios que o Impulso e o Projeto Cidade do Arapiaú têm apoiado. E é isso, na hora que veio a crise, a gente já tinha essa cola, né, que permitiu que a gente atuasse junto e principalmente atuasse rápido junto, né? Mas acho que esse é um bom começo. Obrigado. Legal, acho que a gente pode detalhar um pouco mais essa história toda, mas Bel, você pode se apresentar também? Posso sim. Bom, eu sou Isabel, eu cofundei a Impulso há 1 ano atrás, um pouco menos que isso até, então Impulso é uma organização nova e nosso primeiro projeto foi com o Instituto Arapiaú, no programa Cidades, e eu sou formada pela mesma escola, não só a escola em termos físicos, mas a filosofia do Arthur de pensar no tecnicamente correto, no administrativamente factível e politicamente viável. Assim, a gente passou 2 anos ouvindo muito isso no nosso mestrado em políticas públicas, e a Impulso foi pensada muito nesse sentido, né, de apoiar a implementação de políticas públicas, mas levando em conta todas as variáveis, a capacidade de gestão, e por isso, com o Arapiaú, a gente escolheu trabalhar num modelo que a gente faz muito próximo do governo, né, que a gente tinha gestores que estavam atuando dentro do território, conhecendo os problemas de dentro e apoiando esse processo de decisão com uma visão muito ampla de tudo e não só trazendo soluções prontas de fora. Então, acho engraçado que agora nós 3 falamos sobre isso e fica muito claro que, né, essa parceria acho que sempre fez muito sentido porque tinha essa visão comum, né? E desde o começo da crise a gente, como o Arthur falou, né, estreitou ainda mais a nossa aproximação por meio do Corona Cidades. A Impulso está trabalhando um pouco mais na operacionalização, desde pensar o conteúdo, como desenvolver as ferramentas, e a gente continua muito próximo de municípios e estados. Posso contar um pouco mais sobre isso. O IEPS tem dado muito apoio técnico, né, até porque, como o Marcelo falou, os temas agora são mais técnicos e a gente está se especializando mais, se aprofundando mais nesse tema da saúde. E o Arapiaú está tendo todo o apoio institucional para tanto em termos de parceria quanto de financiamento para a gente manter esse projeto. Tem sido muito interessante, muitos aprendizados. Legal, dá para ver bem a complementaridade dos 3, mas acho que talvez a melhor forma da gente contar essa história seria começando como surgiu, né, a plataforma em si, né? Como é que veio essa ideia de construir o Corona Cidades? E aí, não sei, talvez pode ser começar com você, Marcelo? Pode sim, vou falar um pouquinho, aí a Bel conta os bastidores, a cozinha da história toda. Acho que tem um pano de fundo aí muito importante que, assim, por mais que a gente trabalhe, né, e a gente ainda está, né, assim, num projeto piloto com alguns poucos municípios selecionados, onde a gente tem feito um trabalho já desde junho do ano passado, e a gente sempre acreditou que, assim, sempre que você faz um piloto, você busca aprender para depois poder saber como você escala isso, como é que você leva para mais lugares, né? E acho que era uma discussão também constante no grupo, e é um desafio não só para o investimento social, mas até com quem trabalha com coordenação federativa, que é como você pega uma coisa que deu certo num lugar e leva isso para mais lugares sem cair demais a efetividade, né? Uma coisa é você, pegar
uma tutoria que você fez, jogar num EAD e falar, bom, quem consumir, vão consumir 1.000 pessoas, o efeito vai ser 1%, então difundindo isso vai dar certo. Com gestão pública municipal, da forma como a gente imaginava, a gente nunca quis fazer esse passo, né? A gente nunca achou que fosse um passo a ser dado, a gente tinha que trabalhar com a efetividade, né? Acho que o que o Arthur falou de Moçambique, acho que tem muito de algumas metodologias que a gente se baseia nisso, de assim, soluções prontas, ideais, escritas em algum lugar, e você botar em vários lugares, raramente dá certo, né? Então, a ideia de você desenvolver artesanalmente algumas soluções é importante. Mas a gente sabe que também tem que ter um passo de escala, porque senão um país como o nosso, com nível de contextos desiguais, diferentes, 5.560 municípios, tá? É muito difícil de chegar a algum lugar de impacto transformador. Então, a gente sempre refutou muito nessa ideia de virar plataforma, né? Sempre foi uma questão quanto isso seria o momento. Quando a gente tem, né? E aí a gente fez logo na primeira semana, segunda semana de março, a gente foi entendendo que, poxa, no fundo você tem uma união que o contexto dá de desafios. É claro que esse desafio é completamente diferente para um município como São Paulo, Rio, e um município de 5.000 habitantes que a gente tem um monte, né, assim, trabalhando. Mas assim, a gente tem um alinhamento em que essa é uma agenda que está em todos os municípios, né? Ela está na tomada de decisão. Então vai ter que todo prefeito está fazendo uma reunião naquele momento para entender o que vai trabalhar. E aí isso permite que você trabalhe com soluções um pouquinho mais escaláveis, mas que também permitam que o município se autoavalie, né? Então, acho que o primeiro passo, antes de a gente decidir ter uma plataforma, foi a criação do checklist, né? Que era uma espécie de assim... E aí foi isso, né? Tinha um PowerPoint ali que a gente falou, cara, pô, a gente precisa ajudar os municípios com perguntas, guia, com alguma questão dividida em alguns eixos, para que eles comecem a fazer as perguntas para si próprios, para se preparar para isso, né? E aí, poxa, será que disso não dá para virar uma ferramenta? Eu lembro do Arthur falar, pô, gente, acho que tem que ter um hot site, né? Assim, então, acho que tinha alguns pontos numa decisão rápida que a gente tomou. Isso, se não me engano, foi lá pelo dia 18 de março, 19 de março. E aí a gente tomou a decisão e falou, bom, então vamos trabalhar dessa forma, sabendo que é um risco trabalhar com plataforma, que a gente tem que medir muito bem a expectativa disso, mas que a gente acha que tem algumas ferramentas, alguns guias a oferecer nesse formato. E aí a gente lançou isso rápido, né? A tempestividade, acho que fez muito sentido, foi no dia 23 de março, para começar a trabalhar. E aí acho que assim, a ideia inicial do Corona Cidades, ela felizmente vai se modificando ao longo do tempo, né? A gente tem trabalhado muito com essa ideia de ter ferramentas, ter conteúdo, ter a proximidade com a gestão local, né? A gente faz muito teste, a gente vai muito para a ponta, a gente aproveita muito disso, ouve os desafios para desenhar ferramentas, desenhar conteúdo, e acho que é assim que tem funcionado, e acho que é assim que a gente tem entendido que a ferramenta a plataforma pode ser efetiva, né? Acho que também tem sido aprendizado para a gente, e como deixar isso no balanço, né? Tem sempre uma tentação de cair todo mundo para fazer ferramentas, planilhas, templates e virar uma indústria de soluções, ou de fazer atendimento. Então, a gente está tentando manter esse balanço nesse momento, e acho que tem alguns ganhos. A gente acho que pode dividir também os aprendizados até agora, né? Mas aí queria que o Arthur me complementasse aí para falar um pouco do surgimento. Bom, posso contar um pouquinho, corroboro bastante o que o Marcelo falou, acho, lembrando assim um pouco como que foi na prática, né? Na semana do dia 16 de março, a gente percebeu que os nossos projetos iam parar de ter relevância no governo, né? Principalmente porque a gente estava atuando muito nas secretarias de saúde, começando a perceber que o clima estava ficando um pouco mais tenso. E aí a gente acionou o IEPS para pensar junto o que a gente faria. E acho que algo bem importante foi o quanto a gente foi flexível em mudar a forma como a gente estava trabalhando e fazer essa virada assim em uma semana, né? Porque de fato foi a semana que todo mundo começou a ficar em casa e que tudo mudou e na semana seguinte a gente já tinha o hot site com o checklist em pé. Desde então, acho que foram várias mudanças e atualizações do site, novas ferramentas, novos conteúdos, mas
Eu ressaltaria esse ponto da flexibilidade, assim, de entender o contexto e conseguir agir rápido. E acho que uma coisa que eu estava refletindo outro dia, a gente manteve muito esse valor de estar próximo do governo. Assim, até lembra no site, quando a gente lançou, começou uma discussão se ia ter um chat, se não ia ter um chat, porque a gente queria que os gestores públicos mandassem perguntas, assim. Então, a gente sempre manteve isso no final, né? Tem um chat para as pessoas mandarem pergunta, mas acho que isso está muito dentro dessa visão comum que a gente não quer fazer as coisas e colocar online, disseminar e ter, né, só acesso, mas a gente quer produzir coisas que façam sentido e quer ter retorno, assim. A gente quer que essa relação seja cíclica. A gente também tem aprendido muito com os governos, e muito do que a gente está fazendo no Corona nas Cidades vem das dores que a gente está enxergando. Então, acho que foi isso, assim, desses primeiros dias da parceria. Quer complementar, Arthur? Claro, claro. Não, então, eu queria só chamar a atenção a duas coisas que vocês falaram, né? Primeiro, dar um passo para trás e pensar no tipo de problema que a gente está enfrentando numa pandemia, né? É o que a gente chama de um problema complexo, e a definição de um problema complexo é um problema que a gente não tem a tecnologia para resolver, né? Não existe tecnologia conhecida, não tem uma blueprint, um manual que a gente vai pegar e resolver. E esses problemas complexos muitas vezes paralisam a gente, porque como é que eu vou olhar para algo que eu não sei resolver? Não tem resposta certa, tem todo mundo me pressionando para ter algum tipo de resposta, mas é a ontologia do problema complexo, justamente por não ter essa solução, que não tem nenhum outro jeito da gente se engajar com ele que não é experimentar, agir rápido e aprender o mais rápido possível, assim. Então, acho que talvez o mais interessante dessa parceria tenha sido essa nossa disposição de aprender rápido mesmo, sabendo que a gente estava lidando com uma coisa super difícil, que a gente não estava pronto, mas que se a gente aprendesse rápido, a gente conseguiria trazer alguma contribuição para esse debate. Então, acho que foi muito isso. Tem um economista que eu gosto muito, que é o Albert Hirschman, que define a implementação da política pública como uma viagem de autodescoberta. Eu acho que é exatamente isso que a gente tem feito. A gente está se autodescobrindo a cada semana no Corona Cidade, descobrindo junto e aprendendo junto. Legal, teve uma pergunta aqui que eu acho que ela cabe de ser trazida nesse ponto, que vocês comentaram que a gente vai vendo esses problemas conforme eles vão acontecendo, vai promovendo alguma solução e vai testando essas soluções e aí vai lupando essa experimentação com alguma conclusão e um ajuste, experimenta de novo. E aí, nesse sentido, teve uma pergunta que era como é que vocês fizeram para incorporar as demandas dos usuários nesse processo, né, de teste da ferramenta. Não sei como é que, talvez seja melhor começar com a Isabel. Tá, acho, tô pensando que tem duas partes, assim, uma mais de conteúdo, né, de como que a gente ouve as dores e pensa o que a gente faz, como que a gente aloca os nossos esforços, e o outro que o pessoal que está desenvolvendo as ferramentas, né, chama de UX, assim, né, de tipo a experiência do usuário mesmo mexendo na plataforma. Bom, sobre esse ponto da experiência do usuário, a gente tem feito muitos testes. Então, o próprio Farol, agora que a gente lançou, a gente está fazendo algumas sessões com gestores públicos para entender como eles usam, para entender o que mais que eles gostariam de ver, o que eles sentem falta. É muito natural querer se comparar com outras cidades, então como que a gente coloca isso, mas também como que a gente toma o cuidado de mostrar, né, que são realidades diferentes. Então, tem esse processo que já é comum ao desenvolvimento de tecnologia. A gente está incorporando a perspectiva de gestores públicos, que são o nosso público-alvo. Em termos das demandas e mais gerais, assim, acho que tem um exemplo bom, mais temático, né, da gente estar em contato com os municípios, tanto com os que a gente já era parceiro, quanto pelas plataformas. A gente consegue, de alguma forma, sistematizar algumas dores e que essas dores estão acontecendo em momentos comuns, assim. Então, parece que cada semana tem uma dor nova
na semana que teve a entrega do recurso de assistência, os R$ 600, as dores eram as filas das lotéricas, assim, todos os municípios que a gente falava traziam isso. E aí a gente ouviu muito de muitos municípios a dores dos testes. Primeiro não tinha teste, e aí depois era, eu tenho teste, mas eu não sei o que fazer com esse teste. Isso, assim, acho que o processo de amadurecimento para a gente a gente de fato apoiou um dos municípios, Aracaju, no plano de testagem. Com isso a gente aprendeu muito e pensou, vamos então colocar esse aprendizado num guia prático e sistematizar esse conhecimento, né? Que acho que é um primeiro ciclo de um produto que está na plataforma. Mas a gente sabe, né? Voltando um pouco do Marcelo, isso não é necessariamente eficaz, perguntas e respostas, mas já é um começo. A gente também entendeu que daria para explorar mais esse tema, e pelas dores serem muito comuns. Então, agora a gente está testando um treinamento de testagem que está acontecendo agora com 14 municípios que estão participando desse treinamento online. São 3 sessões de 2 horas. E pensando junto, tirando dúvida com o epidemiologista para fazer os planos de testagem deles. Eu gosto desse exemplo porque esse foi, inclusive, um exemplo que a gente cogitou bastante, desenvolver uma ferramenta. Será que faria sentido a gente desenvolver, né, na linha do Farol, o Simula Covid, algo mais que você joga os inputs e ele vai te dar resultados? E aí, nas conversas com o epidemiologista, a gente entendeu que é muito contexto específico, na palavra do próprio epidemiologista, não é uma ciência exata, assim, então tem muitas variáveis para serem pensadas, que ele achava que esse não era o caminho. Então, acho que tem muito de entender a dor, pensar, né, qual que é o problema, qual que... O Arthur fala bastante isso, né? Qual o tamanho do problema, como que a gente consegue resolver ele, e pensar nessas possibilidades, né? Poderia ser só um conteúdo escrito, poderia ser uma ferramenta, poderiam ser outros produtos que a gente ainda tem para pensar também em desenvolver. Se vocês quiserem complementar. Isso que eu ia perguntar, se vocês querem complementar. Um complemento bem rapidinho, que acho que uma coisa bem prática que fez muita diferença nisso foi a gente pensar muito em como a gente pode ter portas bem constantes de relação com o usuário, assim, né? Nossa audiência é o gestor público, como a gente pode ter essas portas. Então, se você entra na página, a primeira coisa que aparece é uma caixinha falando, traz os seus problemas. E isso tem sido uma das coisas mais interessantes, assim. Acho que, eu não sei os números, mas a quantidade de conversas de 1 a 2 horas que a gente fez com municípios em todas as regiões do Brasil até agora, acho que foi uma das coisas mais, assim, fundamentais para a gente conseguir entender os problemas e ser um pouco esse farol que a Bel falou, de entender qual é a dor da semana e pensar qual é a natureza da solução que pode fazer sentido em escala para isso. Não, bem legal. Eu acho, não sei será que a gente pode projetar um pouco da plataforma? Talvez seja uma forma legal da gente dar uma passada geral e aí a gente continua nessas dúvidas, mas acho que só para colocar um pouco mais de forma prática aí como isso tudo funciona, você consegue fazer isso, Bel? Estão vendo, né? Sim. Bom, aqui é a plataforma, como o Arthur falou, que tem o chatzinho, né? Que a gente recebe algumas demandas, não necessariamente são gestores públicos, mas muitas vezes são. E aí a gente tenta se engajar nessas conversas um pouco mais longas para entender as dores e para compartilhar um pouco do que a gente tem aprendido. A gente está vendo a plataforma, ela é muito um repositório assim de conteúdo, né? E aí a gente dividiu nesses 4 temas que são quase o tema do checklist, que foi o primeiro produto. E aí para cada um a gente tem as ferramentas e algum conteúdo que a gente já desenvolveu ou respondendo alguma demanda do município ou se engajando mais com algum tema como que eu citei de testes. Posso
dando um exemplo aqui, o de comunicação, também era uma demanda que a gente ouvia muito dos municípios, né? Principalmente quando a gente fala com prefeitos ou secretários de um nível mais alto, é a dor deles, né? Porque as pessoas não ficam em casa. E aí a gente produzia um materialzinho, um template com mensagens um pouco mais agressivas do que eles vinham fazendo para pedir para as pessoas ficarem em casa. Disponibilizou e teve alguns retornos de uso e de pessoas que validaram. Então, esse é o formato da ferramenta do Corona Cidades. E aí aqui tem o farol. Deixa eu só abaixar aqui. Pronto. Mudou para vocês? Não. Sim. Que o farol foi a última ferramenta que a gente lançou semana passada, e é muito pensando, assim, uma dor que a gente ouvia muito e é constante, tipo, em que lugar eu estou da curva, assim. Então a gente construiu o farol tentando responder essa pergunta, pelo menos ajudar a dar alguma perspectiva em relação a isso. Você põe o estado e depois o município, vou por aqui. E aí a gente dá os principais indicadores, que são o ritmo de contágio, que tem uma forma de interpretação bem simples, né? Pensando quantas pessoas cada pessoa contaminada contamina. E é muito fácil entender que se esse indicador está acima de 1, o seu número de casos vai estar sempre aumentando. Depois tem a taxa de subnotificação, que é olhando para o número, a relação entre óbitos e casos confirmados. Então, se o município tem 8 óbitos e 10 casos confirmados, provavelmente ele tem poucos casos confirmados em relação ao número de óbitos, a taxa de subnotificação é alta. A capacidade hospitalar, que é olhando para os dados do município de leitos e ventiladores, e isso é calculado a partir do modelo que é o modelo do Simula Covid, e isso te dá quantos dias o município tem até atingir a capacidade máxima hospitalar. E, por último, o indicador de isolamento social, que é o dado da Inloco, que também está super em evidência na mídia. E aí, com base nesses 3 primeiros indicadores que a gente acha que são bem representativos tanto do nível de contágio quanto da capacidade hospitalar do município, a gente gera um nível de alerta, né? Então, aqui está vermelho, principalmente porque o ritmo de contágio está alto e a capacidade hospitalar está baixa. A ideia, né, o farol são 3 níveis de alerta, né? Pode ser vermelho, amarelo e verde. E a gente também colocou aqui os gráficos com os indicadores chaves, que são a taxa de isolamento social, que também é legal de ver porque fica muito claro como ela sobe, mas depois vem descendo ao longo do tempo. E o ritmo de contágio, que é o RT, que é essa informação que a gente gostaria que estivesse abaixo de 1. Querem comentar aqui? Só queria comentar, Bel, só fazer um adendo, que acho que a gente encara essa ferramenta como uma ferramenta de uso contínuo, né? Todos os dados aí são de fontes secundárias, né? Assim, o da Inloco, no caso, é da empresa, mas o restante é tudo com a metodologia está super clara ali de dados estatísticos, né? Então não tem uma coleta de dado administrativo e é atualizada diariamente, né? Então por isso que a gente entende como um farol e não como um índice de vulnerabilidade ou coisa do tipo. A gente está falando da situação hoje. Se amanhã esse ritmo de contágio cai bastante e inaugura um hospital de campanha nessa cidade que aumenta a capacidade hospitalar, muda a sinaleira desse município, né? Isso acho que é essa ferramenta a gente quis que ela fosse esse grau de concentração dessas variáveis tão importantes, porque a gente acha que será uma tomada de decisão recorrente, né? Acho que a gente não está falando de, poxa, amanhã o prefeito precisa sentar e reunir com o seu secretariado para decidir se abre ou não a cidade. Não vai ser assim que vai acontecer, né? Vai ser assim, um painel que constantemente tem que olhar e ver o efeito daquela decisão em alguns indicadores para ver qual que é a melhor decisão seguinte, né?
é muito uma contribuição marginal dessa decisão que a gente tem olhado como o farol pode proporcionar, né? Então, acho que a gente não é uma ferramenta de simulação, não é uma ferramenta de vulnerabilidade, é uma ferramenta quase que de gestão, né? A gente está entendendo que é algo para estar na tela ali de uma sala de situação, num gabinete de crise, como cada município tem organizado a sua governança, mas olhando constantemente esse farol. Aproveitando até a gente deu um enfoque também no farol, mas uma dúvida que ficou o checklist, então, ele é uma ferramenta mais para o município ver se ele está, se ele consegue trabalhar de acordo com as demandas que vão acontecer, ou ver o nível de preparo que ele tem para enfrentar. E aí, essa ferramenta ela já é mais abrangente, né? Ela já traz alguns dados, tanto da parte de contágio, como vai ser, quando vai se dar, inclusive já caminhando um pouco para essa análise de uma possível reabertura. É mais ou menos por aí? O checklist é o checklist de preparação, né? Então, a gente lançou no dia 23 de março, pensando muito o que é o mínimo que o município tem que fazer para responder de forma efetiva à crise. E a nossa expectativa era apoiar nessa estruturação da resposta. Então, na preparação do comitê de crise, na organização das equipes de atenção básica e vigilância, mas está correto como você colocou, né? Acho que o checklist foi essa evolução e agora o farol é uma ferramenta, como o Marcelo falou, de gestão do dia a dia mesmo. Legal. E uma pergunta que veio como é que foi para o município incorporar essa questão de uso de dados, de usar essas análises, de passar, por exemplo, um checklist, ver se ele está pronto ou não, depois começar a usar esses dados para tomar algum tipo de decisão. Vocês têm alguma experiência, alguma coisa que dê para compartilhar nesse sentido? E um exemplo legal disso enfim, acho que primeiro tem um passo para trás, que poucos sistemas de saúde têm tantos dados quanto o SUS, de um lado, e do outro, o município como entidade, enfim, com seu nível de capacidade administrativa, muitas vezes tem muito pouca visibilidade desses dados. Então, você tem sistemas que não são interoperáveis, você tem todo um desafio de desenvolvimento de tecnologia, de quem consegue fazer essa comunicação bem nas secretarias de saúde. Então, uma coisa que a gente, dentro desse paradoxo, uma das coisas que a gente tem feito é perceber que, enfim, fato e ficção coexistem muito aí. Então, por exemplo, no CNES, nos dados administrativos da saúde, muitas vezes o dado que você tem de leito não é o dado correto. E aí uma coisa que a gente tem feito dessa relação com os municípios, por exemplo, é um programa de embaixadores onde os municípios podem trazer os seus dados mais fidedignos, digamos, que está para além da coleta típica feita pelo DataSUS. E acho que tem um outro componente nessa pergunta, Vini, que assim, né, não é fácil transformar essa cultura de uso de dados, uso de evidências, né? Quase que uma busca elusiva que a gente tem há algum tempo, assim, de que a gestão pública vai fazer isso. Mas, de uma certa forma, a crise desse formato, e todo mundo falando que não tem resposta pronta, né? Não tem gabarito para ninguém, assim. Então, joga um peso para uma tomada de decisão. E aí acho que tem uma mudança de correlação de variáveis na tomada de decisão, né? Que é um pouco do que o Arthur estava falando no começo também, assim, quando uma tomada de decisão de um gestor público, um prefeito, uma prefeita, ele leva em consideração uma série de fatores. Tem sempre o fator técnico, o fator da capacidade burocrática, timing, política, os acordos, federativamente, como é que isso está se organizando. E, de uma certa forma, nesse momento, a correlação de forças dessas variáveis muda um pouco, né? Assim, então, por diversas mudanças de cenário, seja porque o prefeito ou a prefeita também está em casa e ele está recebendo um fluxo de pessoas com quem ele conversa mais controlado, e isso reduz um pouco uma variável que talvez tivesse mais poder em outro lugar, né? Então, assim, ele tem que pensar fiscalmente, está muito preocupado e aí não sabe a atuação dele junto a um deputado estadual, federal,
enfim, já também mudou, né? Então, acho que a correlação dessas forças muda e a busca por uma informação de dado, né? E aí, pô, isso veio de prefeitos parceiros nossos, assim, de querer um epidemiologista na mesa, querer conversar com um, entender de fato o que é essa curva, é tudo isso mesmo, o que eu faço com o isolamento. A gente a gente não tem, acho que até hoje, um discurso unitário nacional, estamos nessa briga, né? Então, ficou muito para o gestor local trabalhar com isso, e nas cidades onde tinha uma predisposição, tem uma equipe de saúde já um pouco mais preocupada para isso, onde faz muita diferença ter pesquisa acadêmica, universidades em que tem isso nas cidades médias e grandes, né? Acho que isso muda muito o cenário. A interlocução com um aspecto mais científico para tomar decisão, acho que ela transformou, assim. Então, acho que tem uma oportunidade aí, sim, disso, especialmente nesse momento da saúde, e eu não sou muito otimista de que isso vire agora uma nova norma de tomar decisão no setor público. Mas, assim, nesse momento faz mais sentido, essa variável parece que ela ganha mais força na tomada de decisão, né? Então, ter isso comunicável, estruturado, com metodologias, faz mais sentido, cresceu no mercado, assim, né? A demanda ficou mais quente por isso, assim, de uma certa forma. Não, legal. E acho que até tem uma pergunta aqui da Cíntia que vai acabar complementando essa sequência aí. Ela perguntou se a gente, qual o porte dos municípios que têm usado as ferramentas e se, por acaso, os pequenos municípios têm tido mais dificuldade de acessar, né? Então, acho que também complementa nesse sentido de os pequenos municípios tendo que tomar decisão com base em todo esse impasse que está acontecendo e muita informação chegando. Se vocês puderem comentar essa parte também, tem alguma coisa de porte de município? Tem alguma dificuldade específica, diferente? Como é que funciona? Uhum. Posso falar um pouquinho dos municípios que a gente tem tido contato pela plataforma. Os municípios que pedem apoio técnico pelo chat e que mandam perguntas, normalmente são de porte menor, e até porque a gente teve apoio de parceiros como a Unicef, que divulgaram o checklist e fizeram muito esforço para que os municípios preenchessem o checklist. Para vários municípios do Norte e do Nordeste que tenham um porte menor. Com esses municípios, em termos de acesso, assim, acho eles tá menos centrado no Sudeste, mas a gente ficou muito feliz de ter tido acesso de vários estados, ter conseguido atingir, assim, então acho que isso não foi uma dificuldade, principalmente por causa dos parceiros da Unicef, nesse caso, mas as demandas são muito diferentes, né? Um município pequeno, municípios que muitas vezes não são polo regionais de saúde, as demandas são muito mais relacionadas à estruturação da atenção básica, às questões de comunicação mesmo, de manter a população dentro de casa, comunicar a crise de forma geral. E o município maior tem um nível de complexidade, por exemplo, citando de novo Aracaju, né? Assim, é uma demanda, como que a gente faz o inquérito populacional, mesmo nessa parte de dados, assim, como que a gente integra as informações dos diferentes sistemas do Ministério da Saúde para gerar mais inteligência para a cidade. Então, varia bastante a demanda e os problemas de acordo com o porte do município. Acho que vale também, complementando, e depois vou devolver para você, que acho que a gente acabou, apesar do nome Corona Cidades, a gente acabou falando com muitos governos estaduais, né? Então, isso também surgiu também pelo aspecto federativo dentro dos estados, né? De como que os governos estaduais poderiam normatizar ou, de alguma forma, regulamentar dentro do seu território, né? Então, acho que isso também virou uma demanda. E tem a questão que a gente ainda não sabe como vai ser isso, mas uma consequência do checklist, lógico, com outros dados, que é a chamada do municípios contra o coronavírus, que o Instituto Votorantim fez, né? Para levar, principalmente, o checklist para, pelo menos a chamada inicial, eram 20 municípios de pequeno porte, né? Até 50 mil habitantes, mais ou menos, que foram selecionados ali.
Então, acho que tem essa margem também, né, Bel, que a gente isso está ecoando com esses municípios menores de uma outra maneira estruturada, né? Sim, sim, acho que ferramentas como o checklist parecem fazer muito sentido para o município menor. E acho, complementando o que o Arthur falou, né, tem muita informação dentro das bases do SUS, tem muita dificuldade de sistematização dessa informação. Então, eu lembro de estar mostrando o Simula Covid, que era a ferramenta anterior para um município, e uma coisa que o município viu muito valor é que a gente mostrava os números de casos na regional de saúde. Que provavelmente era algo que eles deviam fazer ali as contas no dia, via WhatsApp. E assim, a gente entendia que o valor do Simula Covid era, né, fazer todos os cálculos e calcular em quantos dias a capacidade hospitalar termina, mas desde a nossa atuação antes com os municípios, assim, tudo que a gente busca de informação está dentro da estrutura do governo, né? É só um trabalho de sistematização mesmo. E acho que falta capacidade técnica dentro do governo para ter esse olhar, para né, transformar esses dados em informação e ação. Acho que aí tem uma pergunta interessante, trazendo um pouco para a semana, né, de avaliação. Vocês comentaram dessa dificuldade, né, a gente tem muito dado de um lado e a gente tem essa dificuldade de trabalhar com eles do outro. Vocês acham que os governos, por causa da crise, foram forçados a usar mais dados, ou isso já é uma prática, já existe essa preocupação e isso só acaba, não sei, a gente não acaba chegando no público, acaba sendo algo mais complicado? Como é que é esse uso de dados, né, na tomada de decisão? Não, acho que com certeza, né? Eu acho que isso é uma coisa de crise de uma maneira geral, assim. Se você pegar o computador e a fissão nuclear, as duas maiores invenções do século XX, ambas aconteceram na Segunda Guerra. E eu acho que o que a gente está enfrentando agora é a nossa Segunda Guerra. Acho que é o único evento que tem um paralelo, assim. E os governos respondem a esses desafios, né? Então, eu acho que passou a ser uma necessidade. E você responde a esse desafio e, enfim, e aí a gente tem toda essa questão de escopo, né, do Pacto Federativo, que o Marcelo trouxe bastante, que é o município, sobretudo o município pequeno, ele está num lugar muito complicado, né, de ter que, por exemplo, operar uma vigilância epidemiológica tendo, sei lá, 10, 11 pessoas numa Secretaria de Saúde. Então, eu acho que não é só a pergunta usar dados, não usar dados, mas você começa a entrar um pouco também qual a natureza das soluções que podem funcionar, né? Então, no caso do Farol, como é que você internaliza todo esse back-end complicado de coleta, de juntar base, tudo isso, de um lado, e do outro, assim, quais são os arranjos de governança possíveis para você começar a consumir esse tipo de serviço? Então, no nível macro, no Brasil, a gente teve, por exemplo, a regulamentação da telemedicina. Eu acho que tem uma relação muito grande entre crise, assim, é um baita clichê isso, né? Mas acho que existe sim uma relação muito grande entre crise e inovação, e eu acho que a gente está vendo isso acontecer muito no nível dos dados. Chutaria que a quantidade de pessoas aplicando para programas de epidemiologia no próximo ano vai dobrar, assim. A gente tem acho que cerca de 4 ou 6 mil epidemiologistas na plataforma Lattes para 5.500 municípios, né? Então, acho que assim, o mercado de trabalho, várias outras dimensões respondem a essas crises de uma maneira que, no longo prazo, você cria as condições que são necessárias, né, que geram a viabilidade de você ter um trabalho de dados mais robusto, ao menos da saúde. E aí, falando um pouquinho, talvez, trazendo para a plataforma de volta, né, para as ferramentas todas, e ainda na temática de avaliação, né, como é que vocês enxergam o processo de avaliação do trabalho que vocês têm feito, né, com o Corona Cidades? Então, ele gera muita informação, ele gera muito fluxo, mas como vocês fazem ou como é feito esse trabalho de avaliação da plataforma em si? Você quer começar, Abel? Posso falar, assim,
Só estava pensando sobre a pergunta anterior, sobre usar dados, assim, eu também acho que vai ter muito espaço para a gente qualificar mais o que significa, né? O que significa política pública baseada em evidência, assim. Porque acho que a gente fala disso sem definir e tem um espectro longo, né? Desde a política do que funciona e o que não funciona, da avaliação de impacto, de ciclos mais longos de políticas, da questão do nível de alerta, né? Que é tipo, alguma objetividade para tomada de decisão. E aí concordo com o Arthur, assim, faz muito sentido o governo responder a isso nesse momento, porque as decisões são muito difíceis, né? Então, se o prefeito tem que fechar o comércio, pelo menos ele consegue fazer isso de forma mais objetiva. E algo que a gente tem discutido muito é o uso de dados no dia a dia, né? O uso de dados administrativos para gerar ação. Então, como que a gente transforma o farol e o ritmo de vontade que está aqui no trabalho que a pessoa da vigilância epidemiológica vai fazer no município? E acho que são discussões muito interessantes e que a gente está olhando assim como os próximos passos. Em termos, então era só para fechar o ponto anterior. Mas acho que antes de levar essa outra pergunta da avaliação da plataforma, uma outra que veio aqui é essa a plataforma está consolidando uma série de dados que são gerados, mas tem um conflito entre as diversas fontes, né, de informação que pode ser usada e tem sido usada pelo município, o governo do estado, até o governo federal. Como tem sido lidar com essa diferença das informações, ou até com as fake news, né, que a Cíntia comentou de novo aqui também? Tem alguma coisa que tenha aparecido para vocês nessa conversa com os municípios ou no trabalho? A fonte de casos oficial de quase todas as plataformas que eu vejo é o Brasil.io, né, que puxa os casos confirmados, e tem uma API que é da onde o Farol Covid também puxa o número de casos, e a capacidade hospitalar é do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Quando a gente entra em contato com os municípios, normalmente tem discrepâncias, assim, então eles olham o número de casos confirmados e falam, a gente tem mais casos ou menos casos. E aí, normalmente, acho que porque a gente está muito interessado assim, no desenho do SUS e como o governo está respondendo a essa crise, assim, o que eu tenho percebido tem algumas questões mais operacionais que fazem ter divergência. Então, por exemplo, eu sei que alguns estados do Sul, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, o estado não aceita alguns casos confirmados do município por uma questão de testes que são usados ou de protocolos. Então, a gente já conversou com municípios que falaram, eu nem acredito no que o governo do estado coloca, porque eu tenho mais casos confirmados, mas talvez por um protocolo diferente da forma como você está testando, isso não está sendo aceitado. Mas acho que gerem discussões interessantes para a gente, assim, né? Não que a gente tenha a resposta na hora, mas parece que tem essa dinâmica, de novo, federativa. E a mesma coisa com o número de leitos e ventiladores, que é puxado do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Eu não sei o quanto isso é representativo, mas eu ouvi de um prefeito como que é o sistema, né? Quem faz a regulação dos leitos é o Estado, inclusive se for um leito de um município. Mas os valores de repasse de procedimentos, assim, de gestão de um paciente de UTI estão muito desatualizados dentro da tabela SUS. Então, o município não tem incentivo para colocar a quantidade de leitos que ele tem. Normalmente, quer dizer, não vou falar normalmente porque foi anedótico, mas pode ser que o município subreporte o número de leitos. Então, a gente tem visto inconsistências, mas isso traz muita informação sobre esse sistema e os incentivos dentro do sistema, que para a gente é bem interessante, né? Acho que com a plataforma aberta, está puxando dados do Brasil inteiro, não dá muito para a gente ficar tentando ajustar por esses casos que podem ser exceção, mas de fato existem essas inconsistências. Quer complementar, Arthur, com alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo.
Eu vou só complementando no sentido mais amplo, acho que mais no sentido de fake news mesmo, não fake data, né? Que acho que assim, a gente conta com os parceiros técnicos, né? Então, tudo que a gente faz tem um respaldo em algumas das ferramentas dos especialistas do IEPS, né? Em algumas outras a gente tem estreitado muito a parceria com a Vital Strategies, né? Que é uma organização internacional que lida com saúde pública também. Então, a gente tenta sempre ter esse enraizamento no que a ciência está chegando a acordos, né? Que acho que é outro disso que o Arthur falou da inovação na crise, assim, que é um pouco esse ritmo da academia produzir evidência, tirando talvez uma vírgula ali do rigor e conseguindo tornar isso muito mais válido para o uso de tomada de decisão, né? Então, a gente tem se aproveitado um pouco disso também, né, Arthur? Não, legal. Então, agora voltando para aquela outra pergunta, né? Como tem sido esse trabalho de avaliação da plataforma mesmo, né? A gente está avaliando, assim, muito buscando cases de uso. A gente até conversou, né, Vini, de pensar uma avaliação mais rigorosa, mas uma certa dificuldade que a gente tem é entender o que é essa intervenção, né? Então, hoje o que a gente tem feito é mais entender como o que a gente está produzindo está sendo usado, e aí tem alguns bons cases, acho que o checklist, assim, o quanto isso foi disseminado, tanto pelo Unicef, quanto pelo Votorantim. A gente recebeu também contato de um partido que está pedindo para os voluntários fiscalizarem as prefeituras com base no checklist, assim, então até esse uso da sociedade civil, que num primeiro momento a gente não tinha pensado tanto. Isso para a gente tem respaldado um pouco, né, o valor dessas ferramentas. O Farol, a mesma coisa, assim, a gente estava conversando com o Maranhão e aí viu que eles estavam com o Farol aberto e que eles estavam olhando ali, pensando nos níveis de alerta dos municípios, que município iria fechar ou abrir com base na nossa ferramenta. Então, isso para a gente é um super case de sucesso e de uso, assim. E aí, os acompanhamentos que a gente faz mais próximos dos municípios, quando a gente conversa e se engaja numa conversa e dá alguma recomendação, a gente faz um acompanhamento depois para entender o quanto isso fez sentido ou não. E nos casos mais, como Aracaju, né, que a gente tem ainda do Programa Cidade, tem uma gestora lá atuando, a gente tem muitos casos pontuais, assim, acho que Aracaju foi marcante a questão do inquérito. Quer falar, Arthur, que volta no ponto do epidemiologista? Muitas cidades não tem epidemiologista, né? Como o Arthur falou, tem um gap mesmo. E aí a gente tem visto muito valor em ter um especialista que consegue dar opinião sobre isso junto com prefeituras. Em Aracaju, acho que o nosso impacto foi ter conseguido fazer eles adiarem o inquérito populacional que eles iriam fazer, porque a gente entendeu que não estava no momento certo e provavelmente isso ia demandar uma mão de obra gigante, fora um número grande de testes, 4.000 testes, e não ia gerar a informação que eles queriam, assim. Então a gente ajudou na inteligência desse planejamento de teste, tem apoiado nisso. Acho que só complementando a Bel, é isso, né? Acho que o próprio projeto tem uma teoria da mudança robusta, mas com intervenções difusas. Então, em diferentes lugares a gente vai atacar diferentes componentes do problema, né? Então, acho que não é muito o tipo de projeto em que a gente poderia, por exemplo, esperar um ano as coisas acontecerem, escolher para onde a gente aloca a plataforma e ver o impacto disso nos resultados de saúde da população. Acho que não é da natureza da intervenção isso. Então, eu acho que fazendo isso e tendo muito acesso a dados de alta frequência, tanto quantitativos quanto qualitativos, acho que a gente avalia muito no processo mesmo, assim. A gente vê o que dá certo numa plataforma, o que não dá, e vai aprendendo. E aí, isso que a Bel falou é muito interessante, né? Que é o impacto na decisão, assim. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem visto de uma maneira mais clara, que não é tangível, mas que quando você está lá é muito claro. E aí, acho que uma outra coisa que também era inesperada, ao menos para mim, foi um papel de, assim, na economia política do gabinete de crise, você empoderar um pouco mais a parte técnica, né?
você tem interesses difusos, você tem todo um desafio de assim, quais são as decisões que são tomadas. E eu acho que muitas vezes a gente acaba contribuindo dessa maneira que para mim era bem inesperada, assim, que é tipo reforçar o que aquela galera está falando, trazer os insumos que são necessários para eles. Enfim, uma coisa um pouco tangível, mas que parece acontecer muito, assim. Mas isso é bem interessante, né? Você vai empoderar a parte técnica, levar, né, mais substância para eles tomarem as medidas. Tem algum exemplo prático que vocês possam compartilhar dessas coisas que foram acontecendo ao longo do desenvolvimento da plataforma ou desses tempos? Bom, o caso de Aracaju foi bem simbólico, né? Porque a gente, de fato, fez reunião com o prefeito e reforçando essa visão. No Rio Grande do Sul, a gente apoiou bastante também o desenho do modelo de distanciamento controlado, fazendo muitas das análises e propondo ali também mudanças. Então, sim, não foi uma visão de fora para dentro, mas foi muita construção conjunta, e acho que colocaria isso como um apoio relevante. Nos municípios pequenos que a gente fala, a gente tem alguns cases de... A dinâmica com os municípios pequenos é muito de compartilhar a informação, né? Então, a gente teve contato com o município que estava com todos os UBS fechados, e aí isso é péssimo, provavelmente vai entrar na conta ali das coisas que a gente não está contabilizando do Covid, né, das externalidades negativas em termos de mortalidade infantil, vacinação, todos os atendimentos de doentes crônicos que teriam que estar acontecendo. Então, a gente teve essa conversa, sugeriu, e aí fez o acompanhamento depois e entendeu que eles tinham aberto a UBS. Acho que são alguns cases de sucesso. Não, muito legal. Eu acho que a gente já vai encaminhando mais para o final aqui. Eu queria só, acho que fazer uma última pergunta antes de pedir para vocês fazerem algumas considerações aí finais. Acho que de toda essa experiência que foi construída, né, o que vocês acham que fica de legado para depois, seja para a capacidade da gestão do município, seja para a tomada de decisão específico na saúde, mas o que vocês acham que deixa de legado depois de tanto da ferramenta quanto de tudo isso que a gente tem passado, né? Não vou direcionar, quem quiser começar, pode começar. Quem quer ir lá, Bel? Não, vai lá, vai lá. Vou me arriscar. Eu acho que tem um componente aí que a gente... Putz, é um ano eleitoral nos municípios, né? Então, acho que qualquer efeito que está sendo feito, assim, o que está se passando, ele vai depender muito de como esse cenário eleitoral vai se dar, né? Obviamente que a gestão da crise vai ser o grande tema de debate das eleições. Então, o prefeito fechou, não devia ter fechado, está aqui, né? O efeito disso na renda, ou fechou, não fechou, deveria ter fechado, morreram tais pessoas, né? Vai migrar muito esse debate, e a continuidade de um trabalho sério, onde ele é feito com consistência, vai ser uma dificuldade nos gabinetes de transição em como isso começa o próximo mandato, né? Estamos todos bem tranquilos de que essa pauta será prioritária por algum tempo, assim, né? Acho que com certeza nesse semestre, muito provavelmente ao longo do próximo ano, a gente vai ter o tempo inteiro essa questão dos efeitos, do abre e fecha, os protocolos, quais são as melhores medidas para tomar agora, isso muda amanhã. Então, acho que os municípios que forem encarar isso de uma maneira bastante séria, acho que eles vai ser um grande mote, assim como todo começo de mandato tem a montagem do secretariado, o planejamento estratégico, vai ser o que a gente faz com as decisões do Covid, né? Então, acho que isso, de alguma forma, ele estará na agenda, o que dá oportunidade, de novo, para a gente ter esse trabalho bastante ferramentado, né, e tendo os dados, mas também a gente vai
sabe do uso desse instrumento de uma coisa do uso de alguém que chegou, um mandatário que perdeu o mandato, talvez a própria política pública do local ela vá ser revertida. Isso é um pouco comum, sempre em trocas de mandato, mas acho que vai ser mais intenso agora, né? Então acho que tem um cuidado que aí acho que a gente também no lugar de sociedade civil tem, né, no lugar mais de advocacy, poxa, como é que a gente tenta validar as boas decisões e guardar isso de uma certa forma para poder advogar por isso quando elas sofrerem algum tipo de ameaça, né? Então acho que talvez a gente em breve tenha que mudar um pouco também ou adicionar uma camada aí de atuação mais forte nesse sentido das políticas municipais, de como trabalhar com as transições aí, né? Então, com certeza isso é um efeito que a gente vai ter que atuar em breve, tá? Eu não estou jogando muito para frente, o longo prazo estou falando de 6 meses, né? Então, também nesse sentido aí, que é onde provavelmente vai ter um calendário eleitoral. E uma coisa que me ocorre de legado acho que bastante pedagógica, talvez, enfim, dentro de uma crise com muita incerteza, você transformar essa incerteza em risco, né? No sentido de você conseguir quantificar, você entender um pouco melhor onde você está. Eu acho que talvez a plataforma traga um pouco isso, assim, essa ideia de trabalhar explicitando os pressupostos, porque você passa a ter informação para algumas coisas que você não tem. Acho que isso, portanto, aumenta a demanda por informação, assim, nas organizações. Agora, a oferta de informações é um outro problema muito grande, né? Que a gente tenta internalizar algumas coisas, mas que, enfim, eu acho que essa demanda em si talvez seja um ganho bem legal. Não estou muito criativa assim para pensar no legado, mas acho que pelo menos para mim, pode ser da experiência pessoal de estar vivendo tudo isso, desde o ano passado, quando a gente começou a trabalhar com a saúde, eu não tinha nenhum contato com a área e, assim, fiquei muito apaixonada mesmo pela existência do SUS, assim, nunca tinha refletido, sempre tomei como dado e, na verdade, só ouvi as coisas negativas, né, de o sistema não funciona e tem fila e não atende todo mundo, e tenho achado incrível, assim, entender melhor esse sistema, que acho que só vai ganhar mais relevância, né, acho que é essencial, assim, para a gente conter mais a crise, que a gente já entendeu que não vai ser de curto prazo, né, que é essa curva que sobe e desce, o sistema funcionar direito em todos os níveis federativos, assim, então acho que é uma discussão que continua e que vai estar no centro do debate, enfim, puxa um pouco, né, a saúde, essa questão, a discussão federativa, que é muito interessante. Isso aí, Bel, só a gente já vinha discutindo isso até no grupo que a gente trabalhava, né, de provavelmente uma mudança de pacto federativo seria puxada pela saúde, né, pela desproporção do gasto, né, o Arthur falou que não estoura o gasto do SUS, mas a desproporção de quem arca com essa conta, ela é muito clara, né, os municípios estarem progressivamente aumentando a sua participação no custeio do SUS de uma maneira que é insustentável, né, então, e acho que agora com a crise, a gente está vendo alguns municípios que ainda tinham aqueles fundos de saúde, algum dinheiro perdido, todo mundo usando, e a hora para custear o retorno, que vai ser um retorno maior do que o normal, né? Porque você tem demanda reprimida de uma série de casos, assim, do que seria o normal, né? Acho que isso vai levar a uma discussão mais forte de pacto federativo, com certeza, assim, para a gente ter que fazer. É uma boa discussão, provavelmente, para o próximo ano estar no debate nacional, assim. Muito legal. Vocês têm mais alguma consideração, mais alguma coisa que vocês gostariam de dizer para a gente ir concluindo por aqui? Não? Vou fazer o minuto final, cada um vai só agradecer a turma. Estou vendo a lista aqui, obrigado pelo pessoal. Cíntia, obrigado, muito legal ter você aqui, faz tempo, a gente trabalhou junto no governo federal, então muito bacana, conhece faz muito tempo também. Queria agradecer, acho que assim, é muito legal de a gente estar num processo de experimentação, né? A gente fala do checklist como algo quase
já passado, foi no dia 23 de março, não tem nem 3 meses, né, que a gente, 2 meses e meio em que tudo isso aconteceu. A gente acho que tem trabalhado num ritmo com muita gente contribuindo de maneira voluntária ou especificamente com horas dedicadas, né? Então acho que tem muita gente, assim, a rede ampla para trabalhar com alto grau de incerteza é muito fundamental, assim, não daria conta de escrever escopo de projeto, escopo de trabalho e fazer uma contratação, né, e especificar isso, assim. Então, do lado do investimento social privado, acho que eu vejo essa experimentação do Cor nas Cidades como algo que a gente tem que serve para a gente olhar em como dá para fazer outros tipos de apoio, outros tipos de projeto com outras características, assim, né? Então, acho que essa reflexão a gente ainda está trazendo no caso do Arapiaú e até para dentro de outras organizações parceiras de, poxa, o que significa talvez esse novo modelo de atuação, como que esse recurso do investimento social privado tem mais efetividade associado ao recurso público, né? Qual é esse lugar? Então, acho que tem, para além do uso da plataforma, acho que tem quase que uma meta-análise aí do que significa isso enquanto parceria, né? Então, acho que para a gente tem sido uma constante reflexão, juntando com todas as questões pessoais, de não sabe quando vai voltar a escola da criança, se vamos ficar de home office, se não vamos. Ainda tem questões macro aí que nos afetam e que é super importante a gente tá bem distribuído isso na mesa e ter muita gente para conversar sobre isso, para ir testando alguns caminhos, né? Acho que é mais por esse lado aí. Arthur, vamos lá? Claro. Bom, acho que reforçar isso, assim, né, que o Marcelo trouxe, que surge uma necessidade de pensar em quais são os ambientes institucionais que você consiga financiar, organizar a experimentação, né? Acho que tem essa mudança, né, do marco lógico para busca lógica, assim, né? A gente tem que trabalhar com buscas, não com esqueletos prontos. Acho que uma coisa muito legal do projeto, que foi uma das que eu mais gostei, é que ele tem uma medida muito boa de se entender como uma peça de uma solução que não é nossa, no fim das contas, assim. A gente, né? Eu acho que é isso, assim. Às vezes tem soluções que entram muito forte, às vezes tem soluções que são generalistas demais. Eu acho que a gente conseguiu ser uma peça, isso, em ecossistemas imensos que estão resolvendo problemas muito difíceis, né? Então, acho que essa delimitação de escopo, que foi completamente experimental, é uma coisa que me encanta no projeto. E acho que, enfim, agradecer a todos que estão aqui, agradecer a todos os nossos parceiros, e são esforços de muitas mãos, né? Tem sido muito legal estar junto fazendo isso. Boa. Vocês estão muito inspirados, né? Não consigo comentar a essa altura. Mas tá bom também. Acho que queria agradecer todo mundo que participou, acho que principalmente o pessoal do Arapiaú, né? Com quem eu dividi escritório até o momento da crise. E já fazia um tempo que não vi, não falava. E acho, de palavras finais, assim, concordo, né? A gente tem refletido sobre isso também, né? Da filantropia e o que a gente está fazendo e como que a gente reporta isso. Acho que são muitas discussões mesmo para a gente ter e para pensar sobre, né? E acho, do nosso lado, assim, um agradecimento muito forte ao Arapiaú por estar sendo super parceiro nesse processo, né? Porque acho que de fato essa propensão à experimentação, a confiar muito na gente, não é nada óbvio, né? Então, muito obrigada. Legal. E para encerrar, então, eu aprendi um monte aqui com vocês hoje, foi muito legal. Eu queria agradecer, então, né, o Marcelo, a Isabel, o Arthur, pela conversa, todo mundo que acompanhou a gente aqui hoje e contribuiu. E também queria agradecer a equipe da iniciativa Clear, né, que está promovendo essa semana e tem tido encontros muito legais, vale a pena acompanhar também. E com isso a gente encerra aqui. Obrigado a todo mundo, um abraço, fiquem todos muito bem. Tchau, tchau. Tchau, obrigado, gente.